Bom dia, meus queridos. Nas aulas passadas a gente está falando sobre a anexação do território, o crescimento do território americano, né? E a Guerra Civil Americana, também chamada de Guerra de Secessão. Tá? Nas aulas passadas a gente falou sobre as colônias originais, né? Que eram as 13 colônias da América. E aí, com a independência em 1776, começa a se expandir o seu território, né? Nas aulas passadas a gente falou sobre o destino manifesto, que era essa crença que eles tinham. Eles acreditavam que Deus havia dado para eles esse território, né, para que eles pudessem expandir-se, né, além das 13 colônias, aí os Estados Unidos têm esse território aí de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que ele tem hoje. Então isso se deu através de compras, através de conquistas, através de acordos, né? Como o tratado de uh, esqueci, meu Deus, Tratado de Guadalupe Hidalgo, onde os Estados Unidos fez esse tratado com o México, né? E anexou terras do México, como Utah, Novo México, Texas, e teve que pagar a indenização de 15 milhões de dólares, né? Ok, então aí a Guerra Civil é na página 175, a gente continua esse assunto, falando sobre essa guerra de secessão ou guerra civil americana. Essa guerra aqui no século XIX durou 4 anos, né? Aqui foi de 1861 a 1865 e matou 970 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, 1 milhão de americanos morreram aí durante esses 4 anos, tá? Quem venceu a guerra? O Norte vence a guerra, né? Abraham Lincoln era um homem muito estrategista, muito inteligente, muito sábio, conseguiu vencer aí essa guerra para os estados do Norte. E os estados do Sul, que eram mais voltados para o escravismo, eram mais voltados para o latifúndio, né, que é essa mão de obra barata, que é essa agricultura voltada para o consumo próprio, também chamado de agricultura de subsistência, voltada para os grandes lotes de terra, também chamados latifúndios, e a mão de obra barato, quase escrava, né? Ou escrava. Nesse caso aqui era escrava, porque o sul era mais voltado para o escravismo. Né? Então, o norte vence, norte era abolicionista, norte não aceitava a escravidão, lutava. Abraham Lincoln foi um dos maiores lutadores, dos maiores pensadores, dos maiores defensores da liberdade, né? Abolicionistas. Ok. Então, quem assistiu Chris sabe, né, que nos Estados Unidos, desde sempre, desde o século XIX, essa luta entre brancos e negros na questão racial, ela sempre existiu. Nessa guerra da secessão, isso não ficou distante, né? Mesmo após os negros terem alcançado a sua abolição, mesmo assim eles não se consideravam ainda 100% livres, porque ainda existia muito preconceito da sociedade, né? Então, nessa questão racial aqui, o Sul sempre foi escravista, o Norte mais industrializado, o Sul sempre foi mais agrário, mais explorador, pagava menos ou não pagava, tinham escravos, né, não recebiam, e o Norte já mais desenvolvido, mais voltado para as indústrias, mais voltados para a industrialização. Apesar disso, o Sul ele era mais liberal, né? Queria uma comercialização, queria um mercado mais aberto, né? E o Norte já era mais protecionista. O Norte já queria mais proteção ao comércio, o comércio interno. Ou seja, vamos imaginar aqui uma situação. Você é um vendedor de óculos. Você é um vendedor de óculos. Se você estivesse no sul na época,
você queria baixar muitos impostos dos seus óculos para vender para os outros países, né? Vender para os outros países também produzem óculos, eles tinham os preços deles, você tinha os seus preços. O norte, vamos imaginar que você vive no norte e é um produtor também de óculos. Já no norte, se você vivesse nessa época, você seria um vendedor de óculos, né? Um produtor de óculos, mas aí você diria para o governo, olha, eu quero que você aumente os impostos dos óculos de outros países e baixe os impostos dos óculos daqui, dos Estados Unidos, daqui da nossa região. Isso é o protecionismo, né? Aumentar os impostos de produtos vindos de outros países e baixar os impostos de produtos nacionais, de produtos locais, né? Para incentivar o quê? A não concorrência, né? O produto local ganhar mais, ser vendido com mais lucro, produto importado ser vendido mais caro para desincentivar as pessoas a comprarem. Tá. Então entenderam aí essa diferença entre o liberalismo e o protecionismo. A questão dos impostos, né? As classes, elas tinham uma taxação diferente, né? O Sul defendia o liberalismo econômico e a agroexportação, né? Vender os produtos agrícolas para os vários países, enquanto o Norte se destacava pelo crescimento industrial e a produção interna, né? Então, o Norte era voltado mais para o mercado interno, né? O Sul queria baixos impostos para garantir o mercado livre. É o que eu estou acabando de falar, né? O Norte defendia o contrário, queria que houvesse uma maior taxação em cima dos impostos. Então, essa é a questão dos impostos. A questão das terras. Sobre a questão das terras, o uso proprietário das terras foram outros problemas que dificultaram essas relações entre as colônias do Sul e as colônias do Norte, né? Os sulistas queriam as terras produtivas sendo vendidas a baixo custo, para que pudesse aumentar o número de terras voltadas para a produção da agroexportação. Já o Norte, ele queria que só desse as terras mais produtivas para os aristocratas, ou seja, para os mais ricos, tá? Porque ele acreditava, né, que só esses homens mais ricos comprassem para que os mais pobres eles não tivessem terras e deixassem de trabalhar para eles, entendeu? Nas indústrias. Não deixassem, não abandonassem as indústrias e fosse trabalhar, ter sua própria terra, ter seu próprio terreno para poder trabalhar para si. Eles queriam que só os mais ricos comprassem os terrenos, porque sendo só os mais ricos comprando os terrenos, os mais pobres trabalhariam nas indústrias, não precisariam deixar de trabalhar, né? Era uma estratégia. E a lei do Homestead, ou Homestead Act, o Abraham Lincoln, ele aprova essa lei do Homestead em 1862, onde o home, né, o homestead, você sabe que home quer dizer homeless, quer dizer aquele que não tem casa, né, aquele que não tem teto, sem teto. Né? Nesse caso, o Homestead Act seria essa lei aprovada para incentivar os imigrantes, os estrangeiros, a virem para os Estados Unidos. Ele diz, vocês venham para os Estados Unidos, venham morar aqui, a gente vai te dar 160 hectares de terra. É muita terra. Você vai cultivar ela de graça, pelo menos 5 anos, tá? Então, isso atraiu muitos imigrantes, né? Não é à toa que a população americana hoje é de maioria negra. Por quê? Porque esse Homestead Act, essas terras de graça para serem cultivadas aí por pelo menos 5 anos, 5 anos, tudo que você produzir nessa terra vai ser seu. Isso atraiu muitos africanos. Então, por isso que a maioria da população americana hoje é negra. Então atraiu muitos africanos, miscigenou muito a população americana, tá? Então o conflito, como eu já falei aqui na página 79, matou aí 970 mil pessoas, a Guerra da Secessão, 610 mil dessas pessoas eram soldados, a maioria do Sul. Então fica previsível saber como foi que o Sul perdeu essa guerra.
Sul perdeu muito mais gente que o Norte, estava fragilizado, e o Norte conseguiu vencer, porque estava mais bem equipado, tinha mais gente, né? Morreram menos pessoas do Norte, então houve isso nessa guerra. As consequências dessa guerra, com a derrota do Sul, a vitória do Norte, ainda com relação a essa questão racial, as pessoas não aceitavam, né? Não aceitavam essa abolição da escravidão, não aceitavam que Abraham Lincoln, né, lutasse por essa liberdade, conseguiu essa liberdade. Mesmo assim, eles ainda fizeram de tudo para perseguir os negros, né? E como reflexo disso, em 1860 ao 1866 é criado a KKK, né, que é a Ku Klux Klan. Essa Ku Klux Klan, ela é criada aí com esse objetivo de dificultar, né, com esse objetivo de segregar, separar, né, os negros dos brancos. Então, como eu já sempre repito, todo mundo odeia o Cristo, porque é uma realidade que está mais, né, presente nos nossos lares, mais fácil, todo mundo assiste. Então, você vê lá que sempre existiu essa política, né, de segregação racial, de separação racial nos Estados Unidos. E não muito fora da realidade, até hoje ainda existe muito lá presente nos Estados Unidos. Mas na década de 60 foi o ápice, né, foi o auge dessa segregação. Você vê que existiam escolas só para brancos, escolas só para negros, bairros só de brancos, bairros só de negros, né? Bebedouros só de brancos, bebedouros só de negros, ônibus só de brancos, ônibus só de negros, enfim, né? E esse KKK, ela é essa organização secreta com membros secretos, tem esse objetivo de se reunir nessa organização secreta e de fazer de tudo para dificultar, né? De se organizar para cometer crimes, matar negros, né? Criar leis que façam com que os negros não tenham acesso a melhores empregos, a melhores condições, né? Então, aconteceu isso. Em paralelo a isso, acontece aqui em 1823 a elaboração da chamada Doutrina Monroe. Doutrina Monroe, a Monroe Doctrine, que nessa doutrina Monroe, os Estados Unidos eles estão de olho, já que eles foram o primeiro país da América a se emancipar, a ter a sua independência, eles estão de olho na independência dos outros países, estão influenciando, né, na independência dos outros países e na influência dos outros países, né? Essa doutrina Monroe tem como lema, criado pelo James Monroe, essa doutrina tem como lema América para os americanos, né? Quer dizer, nós somos americanos na hora de na hora do nosso, vamos ver, mas na hora de viajar para lá, na hora de morar nos Estados Unidos, somos negados. Mas na hora de ter a defesa da Amazônia, que tem muito ouro, muitos materiais preciosos, aí nós somos americanos, né? Então, os Estados Unidos, de olho nessa influência, manter esse imperialismo, manter essa influência nos outros países da América, ele diz, ó, América é dos americanos, não se meta na América, senão nós vamos fazer guerra contra você. E aí influenciou as independências dos vários países da América, né? Até no século XIX ele ajudou Cuba em 1898 na luta contra a Espanha, na independência, na luta contra a Espanha. Isso fez com que os Estados Unidos, né, tivesse domínio do território de Cuba nesse período e implantasse lá a base de Guantánamo. Isso também foi chamado nessa influência de Emenda Platt, em 1901, né? Onde os Estados Unidos podiam interferir lá em Cuba e construíram até aí a base de Guantánamo. Então isso foi o resultado da influência dos Estados Unidos em Cuba e no restante da América, na independência da América. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, só para você ter uma ideia. Então,
Por favor, peço agora que responda essa atividade da página 182 até a página 185, tá? 182 a 185. Um bom dia.